Eclesiastes, capítulo 1. Eclesiastes, capítulo 1. O livro do Eclesiastes ou o Pregador. Eu não sei como é que você conhece o livro do Eclesiastes, tá bom? Capítulo 1. A série desse mês, não sei se você chegou a ver nas redes sociais, é Equilibrando os Pratos. Tá? E aí tem um vídeo bem legalzinho lá, onde a gente tem um equilibrista, com vários pratinhos para equilibrar. E a ideia é o seguinte, são as várias demandas da nossa vida. Né? A gente tem que lidar com tanta coisa, não é mesmo? Todo dia a gente tem que lidar com a nossa vida devocional, a gente tem que lidar com a nossa família, com o nosso trabalho, com a igreja, com o ministério, com as amizades. Mas nós também temos que ter tempo para descansar, nós temos que cuidar da nossa saúde física, da nossa saúde emocional. Enfim, então é muita coisa para administrar, não é mesmo, irmãos? Também? Mas o Senhor quer nos tratar ao longo desse mês de julho, nos ajudar a equilibrar esses pratos aí, amém? Então a leitura, mantenha sua Bíblia aberta, tá? Eclesiastes capítulo 1, versículo 1, diz assim: Palavras do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito alguém tem de todo o seu trabalho, com que se afadiga debaixo do sol? Geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta, o sol se põe e volta ao seu lugar onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte, dá voltas e mais voltas e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá eles voltam a correr. Todas as coisas são canseiras tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se afastam de ver, nem os ouvidos o enchem de ouvir. O que foi e o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Não há nada de novo debaixo do sol. Será que existe alguma coisa de que se possa dizer, veja, isso é novo? Não. Já existiu em tempos passados, muito antes de nós. Já não há lembrança das coisas que se foram e das coisas que ainda virão. Também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Agora vai lá para o capítulo 12, versículo 13, ainda em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13. Diz assim, de tudo o que se ouviu, a conclusão é essa: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é o dever de cada pessoa. Amém? Irmãos, hoje eu quero falar com você sobre o sentido da vida. O que é isso? Uma mensagem filosófica? Alguém vai dizer, de manhã foi uma mensagem de coach, agora uma mensagem filosófica? Não, as duas são mensagens bíblicas. São aquilo que Deus tem para dizer aos nossos corações através da palavra. Se você fosse responder qual que é o sentido da vida, por que você trabalha? Por que você faz o que você faz? Por que você se casou? Ou por que você não se casou ainda? Por que você vem à igreja? Por que você tem um ministério? Você já parou para pensar nessas questões? Por que você faz o que você faz? Talvez você fale assim, porque sempre foi assim. Alguém me disse que era para fazer e eu fui fazendo. Pois bem, há quem diga que a vida de Salomão ela é dividida em 3 etapas: Cantares, Provérbios e Eclesiastes. Cantares narraria, né, a época apaixonada de Salomão, né? Só que só funciona para aquela época, gente. Se a gente for querer usar Cantares nos dias de hoje, não vai funcionar não. Você vai fazer uns elogios aí, não muito legal. Então, Cantares retrata o Salomão mais jovem, vamos dizer, o Salomão apaixonado. Provérbios retrata o auge da vida de Salomão, o tempo de sabedoria, o tempo em que as pessoas atravessavam muitos quilômetros para ouvir Salomão, para ver Salomão, para saber quem é Salomão. Então, o livro de Provérbios nós temos sim a sabedoria de Salomão no seu auge. E Eclesiastes retrata o tempo de velhice. Imagina então um homem que viveu de tudo, mas de tudo mesmo. Ele viveu o que todo mundo gostaria de viver. Ele com certeza
teria muitos conselhos para dar. Então imagine um senhor de idade, já bem velhinho, assim, deixa eu te dar um conselho. E aí ele escreve o livro do Eclesiastes. Então o Eclesiastes é um livro um tanto complexo, mas precioso. É o quarto livro poético da Bíblia, né? E o nome Eclesiastes significa assembleia, né? Vem do grego, é assembleia. No original, Kohelet, tem o significado de aquele que se reúne em assembleia, ou aquele que se dirige a uma assembleia. Por isso que o codinome do livro é o pregador. Aquele que fala numa assembleia, numa multidão, para um povo, é o pregador. Apesar de há quem discorde, é difícil a gente dizer que Eclesiastes não foi escrito por Salomão. Versículo 1 vai dizer assim, filho de Davi, rei em Jerusalém. As possibilidades são bem limitadas, é muito provável que está falando de Salomão. Tá? Então a gente não vai, vamos adotar, foi Salomão, e vamos até o final agora nessa ideia aqui, tá bom? E a leitura do livro de Eclesiastes não é uma tarefa fácil de fazer. Por exemplo, o pastor Ed René Kivitz escreveu um livro, que é um comentário sobre o livro de Eclesiastes, e ele intitulou O Livro Mais Mal-Humorado da Bíblia. O doutor Sam Storms também concorda dizendo que os termos usados frequentemente para descrever a mensagem desse livro incluem nihilista, pessimista, fatalista, cético, materialista, existencialista e todos os outros istas que você consegue imaginar. Então, Eclesiastes vai falar do sentido da vida. E aí o versículo 2, ele vem dizer o seguinte, vaidade de vaidades, diz o pregador. E o que seria isso aqui? É entender o que a gente faz na terra? O que há de novo? Ele está filosofando aqui, vaidade de vaidades é porque na língua hebraica não tem superlativo. Então eu falo assim, não tem aquele negócio de bonitaço, né? Não tem um homem zarrão, mulherão, não tem. Então quando ele queria usar um superlativo, ele falava assim, mulher das mulheres, homem dos homens, né? Então, vaidade das vaidades quer dizer que é uma vaidade no nível elevado. Mas o que vem a dizer vaidade? Se você for a fundo, você vai entender que vaidade, o significado mais direto é nada. É névoa. Então é como se Salomão dissesse o seguinte, tudo é uma névoa de nadas. Tudo não passa de um monte de nada. Como assim? Ele está dizendo isso no fim da sua vida. Sabe, e é interessante, né? Tudo não passa de vapor. E o livro nos faz pensar em reflexões bem profundas e que nos fazem enxergar a vida em perspectivas diferentes. Começando, é claro, na perspectiva debaixo do sol. Versículo 3 vai dizer assim, que proveito alguém tem de todo o seu trabalho, com que se afadiga debaixo do sol? Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Sabe, o termo debaixo do sol aparece 30 vezes no livro de Eclesiastes. E a ideia de Salomão aqui é justamente falar sobre a ideia da vida aqui na terra, da vida debaixo do sol. Só que o Charles Swindoll afirma que a perspectiva debaixo do sol se trata de uma vida vista horizontal, ou seja, está falando de humanidade. Mas a ideia de Salomão falar da vida na terra é apresentar para nós uma nova perspectiva, uma perspectiva vertical. Uma perspectiva que está acima do sol. A satisfação na vida debaixo do sol, ela só vai acontecer quando houver uma significativa conexão com o Senhor que está acima do sol. Talvez está complexo, mas agora eu simplifico, tá bom? Vai segurando a onda aí que a gente vai chegar lá, tá bom? Em outras palavras, Salomão está dizendo o seguinte, enquanto você está vivendo aqui na terra, sem Deus, nada vai ter graça, nada faz sentido. As coisas só vão começar a ter um pouco de graça, as coisas só vão começar a ter um pouco de sentido, quando Deus entrar em campo. Quando Deus for o centro da sua vida. Quando a sua vida com Deus
for a coisa mais importante que você tiver. É isso que Salomão está dizendo aqui. E aí, ele no versículo 3 pode dar uma ideia um pouco estranha. Fala assim, o que proveito o homem tem de todo o seu trabalho, com que se afadiga debaixo do sol? Se alguém lê isso aqui de maneira maldosa, vai dizer que Salomão está falando que a gente não precisa trabalhar. Salomão está dizendo que trabalhar é uma coisa inútil. Salomão está dizendo que trabalhar não vai fazer a gente chegar a lugar nenhum. Mas não é isso que Salomão está dizendo. Ele está dizendo o seguinte, você vai trabalhar bastante, mas no final das contas o resultado é um só. Quem trabalhou e quem não trabalhou vai morrer. É isso que ele está dizendo. Quem curtiu e quem não curtiu vai morrer. Quem encontrou Jesus e quem não encontrou Jesus vai morrer. Quem teve dinheiro e quem não teve dinheiro vai morrer. É isso que Salomão está dizendo aqui. Então, sabe, o sentido do texto não é falar sobre a necessidade do trabalho, mas a visão em relação a ele. Então, a ideia do autor ao longo de todo o livro, eu quero muito, aproveite o seu tempo de férias, talvez férias escolares, férias estudantis, ou qualquer descanso. Leia o livro de Eclesiastes essa semana, para você entender melhor o que a gente está falando. A ideia do autor é dizer o seguinte, é que a gente precisa tirar do centro aquilo que não deve estar no centro. E colocar no centro quem realmente deve estar no centro. Quem deve estar no centro? O Senhor, nosso Deus. Ele deve ser o centro das nossas vidas. Ele deve ser o centro de tudo que nós fazemos. Ele deve ser a coisa ou o nosso desejo mais importante todos os dias. E aí o versículo 4 diz, geração vai e vem, mas a terra permanece para sempre. Aqui Salomão está falando de trabalho, mas ao longo do livro ele vai falar de outras coisas, como dinheiro, sexo, sabedoria, coisas que são boas, mas que não podem ser o centro da nossa vida. Sabe, a ideia é falar sobre equilibrar os pratos. E aí a gente precisa saber, peraí, onde é que entra o equilíbrio entre trabalho e lazer? Onde é que entra o equilíbrio onde ministério e profissão? Onde entra o equilíbrio em saúde, cuidar da saúde e cuidar das outras coisas que eu tenho que cuidar? Olha só, ter uma boa carreira é maravilhoso. Dinheiro também, a gente não recusa se vier de maneira justa, né? Dinheiro não é problema, né? É solução de alguns problemas. Sexo também é uma bênção que Deus deu para quem casou. É uma bênção para ser desfrutada no casamento. Quem não casou ainda não está pronto para ser abençoado, não. Nessa área, não. Sabedoria também é um presente de Deus, que Deus nos deu para desfrutar da melhor forma aqui na terra. O ministério que Deus nos deu é algo que Deus deu, gente. Algo que Deus deu é bom. Porém, nenhuma dessas coisas pode estar no centro das nossas vidas. Quer ver? Por quê? Porque todas essas coisas são passageiras que fazem parte dos círculos viciosos da nossa vida. Como assim, pastor? A pessoa que diz o seguinte, meu trabalho é tudo para mim, ela está correndo um risco muito grande. Ela está sendo idólatra, está idolatrando o trabalho. A pessoa diz que sem o meu ministério eu morro. Ela está correndo o risco de estar idolatrando o ministério. Isso é um problema também. A minha família é tudo para mim. A família pode ser muito importante, mas tudo para nós é só Deus. Deus é o nosso tudo. Deus é o centro de tudo. Percebe? Então há uma linha bem tênue e a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Aí, o versículo 5 vai falar dos círculos viciosos. Quer ver? Vamos lá, versículo 5. O sol se levanta, o sol se põe e volta ao seu lugar onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte e dá voltas e mais voltas e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar não se enche, o lugar onde correm os rios para lá, eles voltam a correr. Então, aqui nós temos uma série de coisas que são repetitivas.
Uma série de coisas que acontecem o tempo inteiro. Você vai estudar biologia, você vai ver o ciclo da chuva. A água vem, evapora, forma nuvem, aí depois venta e cai a chuva, que forma os rios, que evapora. E aí é um ciclo contínuo, é um ciclo que vai se repetindo. Aí está no vento também, tem hora que o vento está para cá, tem hora que o vento está para lá, e aí também é uma coisa que vai se repetindo. De maneira semelhante, a gente vive uma rotina. Hoje é domingo, hoje a gente descansou, hoje a gente talvez comeu alguma coisa diferente, a gente viu futebol, a gente viu um filme legal, e amanhã é segunda-feira braba, amanhã a gente vai trabalhar. Aí terça a gente trabalha, quarta trabalha, quinta trabalha, sexta trabalha, alguns trabalham sábado também, e domingo a gente descansa de novo, e depois é segunda de novo, e assim, irmãos, é a rotina, é repetitivo, não é assim? Da mesma forma, a gente vai falar de igreja. Igreja também é um negócio repetitivo, né? Talvez alguns irmãos falem assim, que bom que hoje é um domingo normal, né? Que eu não aguento mais domingo de invenção de moda. Um dia a gente chega aqui e tem uma piscina no meio da igreja, no outro dia a gente tem aqui o culto de criança. Hoje, graças a Deus, é um culto normal, glória a Deus, aleluia. Mas, no geral, as coisas são repetitivas. A gente chega, a gente canta, a gente ora, a gente ouve a palavra e depois a gente vai embora. É repetitivo. E o que dizer das afazeres domésticos, irmão? Tem um negócio mais repetido que lavar louça? Ô, Jesus, tem misericórdia de nós. E parece que não acaba nunca e só se repete. Assim a gente vive cheio de círculo vicioso. Contudo, isso não é novidade, né? Na aula de ciência, a gente viu que o ser humano nasce, cresce, reproduz e morre. E aí depois, nesse meio tempo, depois que ele produziu, nasceu outro ser humano, que vai nascer, crescer, reproduzir e morrer. E aí, mais um círculo, mais uma coisa que vai se repetindo. Se tratando de vida social, a gente poderia dizer assim, não, o ser humano nasce, cresce, forma na faculdade, casa, arruma um emprego, compra um carro, compra uma casa, e aí depois o filho dele vai ter que nadar tudo no mesmo caminho. E você já conversou com alguém mais experiente que você? Você vai ver que lá atrás era tudo igual. A gente acha que é todo tecnológico, que a gente usa celular, que a gente tem internet, mas olha só, talvez não tinha tecnologia que tem hoje, mas os processos continuam sendo os mesmos. As pessoas continuam se comunicando, as pessoas continuam pecando, as pessoas continuam precisando de Jesus. Então, os círculos viciosos estão aí o tempo inteiro. Talvez você insista, não, mas décadas atrás não tinha isso, nem aquilo outro, mas também não tinha um monte de coisa ruim que tem hoje também. Então, não deixa de ser um círculo vicioso. E aí Salomão vai dizer o seguinte, que tudo isso são canseiras inevitáveis. Olha o versículo 8. Todas as coisas são canseiras tais, que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos se enchem de ouvir. Então, sabe o cansaço que você está sentindo hoje? Então, é bíblico. Faz parte. Sabe os boletos que você tem que pagar essa semana? Os problemas que você tem que resolver essa semana? Então, Jesus disse que isso ia acontecer. No mundo tereis aflições. A Bíblia diz que, desde lá de Gênesis, que está falando que nós vamos sofrer por causa do pecado, por causa da maldade do homem, que ia ter doença, que ia ter violência, que ia ter muita coisa errada. São coisas inevitáveis. Mas a gente também tem que lembrar que é o seguinte, ricos e pobres ficam doentes. Chove em cima do telhado do preto e do branco. Homens e mulheres estão sujeitos à morte. Então foi Jesus que disse que nós passaríamos por aflições. Mas ele também disse que nós encontraríamos, se nós estivermos nele, nós encontraremos descanso e paz para as nossas almas. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então muitas das facilidades do tempo de Salomão muitas das dificuldades do tempo de Salomão são facilidades para nós hoje e vice-versa. Então, como Paulo destaca na carta aos Romanos, os gemidos de hoje são fruto
da existência do pecado no mundo. Mas isso não significa, irmãos, que nós devemos nos conformar com a canseira, com o sofrimento. Mas que nós precisamos buscar uma perspectiva onde o sofrimento é passageiro e onde a canseira tem fim. Nós precisamos buscar uma perspectiva onde nós podemos ser renovados, onde nós podemos ter, sim, uma nova perspectiva, um novo estilo de vida. E para vencer o tédio, a canseira que a rotina pode nos trazer, nós precisamos ir até Jesus. Nós precisamos de Jesus lá no trabalho, de Jesus lá em casa, de Jesus na família, de Jesus nos estudos, de Jesus na igreja, de Jesus no trânsito. A gente precisa de Jesus. O Dostoiévski vai dizer, né, que há dentro do homem um vazio do tamanho de Deus, então é só Deus que preenche esse vazio. Então, se você quer preencher esse vazio com carreira, com família, com profissão, com ministério, com qualquer outra coisa, não vai funcionar. Só Jesus vai preencher o vazio que há dentro de nós. Então, se nós quisermos uma nova perspectiva, nós precisamos de Jesus. Nós precisamos de cantar Jesus, viver Jesus, pensar em Jesus, sonhar com Jesus. Nós precisamos de Jesus. O versículo 9 vai dizer, não há nada novo, ou o que foi e o que há de ser, e o que se fez. Isso se tornará a fazer. Não há nada de novo debaixo do sol. Será que existe alguma coisa que se possa dizer, veja, isso é novo? Não. Já existiu em tempos passados, muito antes de nós. Já não há lembrança das coisas que se foram e das coisas que ainda virão. Também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Sabe, isso aqui faz lembrar a gente, quando a gente é jovem, adolescente, que a gente acha que a gente está descobrindo o mundo. Aí a gente chega em algum adulto e fala, olha só o que eu achei aqui. Fala, tá, grande coisa. Descobriu isso então? De vez em quando os meninos lá em casa falam, pai, olha aqui isso aqui. Eu falei, nossa, que massa. São coisas repetitivas. Não tem novidade. Não há nada novo debaixo do sol. Sabe, talvez algum dia, você já pegou o controle remoto? Deixa eu ver se eu acho alguma coisa legal, alguma coisa nova aqui no Netflix. Aí você andou. Achei nada. Não, deixa eu ver no Prime. Achei nada. Não, deixa eu ver na Disney. Deixa eu ver, sei lá. Aí depois você vai pra internet. E aí depois você chega com a conclusão. Tem 500 mil filmes sérios lá. Você fala assim, não tem nada novo aqui. Talvez tenha até um filme novo, mas com um roteiro velho. Coisas repetitivas. Coisa que você já cansou de ver. Tanto é que você começa a assistir o filme, você assistiu 2 minutos do filme, você já sabe tudo que vai acontecer. Porque são coisas repetitivas. Não há nada novo debaixo do céu. Então, às vezes a gente está buscando relacionamentos novos. Às vezes a gente está buscando um emprego novo, perspectiva de vida nova, mas a gente só encontra mais do mesmo. Chega a política, né? Vem aí alguma novidade? Não, é mais do mesmo. É sempre as mesmas coisas, sempre os mesmos discursos. Assim, a falta de novidade, de certa forma, pode trazer uma frustração. Assim, e agora? O que será de mim? Eu estou com 20 anos, já acabou a vida para mim, não tem mais nada bom, não tem mais nada legal para acontecer. Mas aqui, o ser humano é movido à novidade, já viu? O Matheus começou a namorar ontem, o pessoal já está perguntando, que dia que você vai casar, Matheus? Não é assim? Hã? Aí tem uns casalzinhos que casou recente, né? Deixa eu ver se tem algum aqui, ó. Não estou lembrando nenhum aqui agora, ó. Ah, vou usar o Reiner então. O Reiner e a Ana Carla casou esse dia e falou, quando é que você vai ter um filho? Não é assim? Hã? Aí o irmão vai lá e tem um filho, né, Matheus? Você tem um filho. E quando é que vem o segundo? Aí depois, quando você parou de ter, mas vai parar nos 2? Ou então se você tiver 3, meu Deus do céu, para que isso tudo? E aí você pensa, não, eu tive 2 filhos, tudo acabou. Não! O pessoal começa a ter expectativa agora no seu filho. Nossa, quando é que será que a Rebeca vai entrar no The Chosen? Nossa, imagina o Azaf quando for da Zion.
E aí começa tudo de novo, irmão. Tudo é repetitivo, não há nada novo debaixo do sol. Tá vendo? E aí, como às vezes não tem nada novo na nossa vida, a gente fica querendo achar novidade na vida do outro. A gente fica torcendo para ter novidade do outro. Não é assim que funciona? Essa é a grande verdade. Porém, irmãos, olha só. A boa notícia é que acima do sol, as coisas são bem diferentes. Acima do sol, nós podemos encontrar aquele que nos concede não só boas perspectivas e expectativas, mas a vida eterna. Sem círculos viciosos, sem canseira. E agora eu vou fazer um negócio aqui que para quem segue todas as regras da homilética, isso é difícil de fazer. Eu vou pular 10 capítulos da Bíblia agora. Vamos lá para o capítulo 12. E aí, irmão, Salomão discorre durante o livro falando o seguinte, ó. Ele vai falar de riqueza, ele vai falar de sabedoria, ele vai falar de trabalho, ele vai falar sobre os fatores que pesam para todos como tempo, tribulação, dentre outras coisas, até que ele chega a uma conclusão. No capítulo 1 ele traz o problema, ele discorre sobre o problema durante o livro, e no capítulo 12 ele chega à conclusão. Tá vendo? Você vai ter que ler o livro do Eclesiastes, tá vendo? Senão você não vai entender a pregação inteira. Aí no versículo 13 ele vai dizer assim, ó. De tudo que você ouviu, a conclusão é essa: tema a Deus, guarde os seus mandamentos, porque isso é o dever de cada pessoa. E aí, irmãos, vamos falar de novo. Quem está escrevendo isso aqui? Eu estou falando de Salomão, o homem que experimentou de tudo. O homem que teve sucesso em tudo que fez na vida. Está dizendo para nós que a coisa mais importante da vida é temer o Senhor e guardar os mandamentos. Deixa eu fazer um reforço aqui, olha só. Se você ouvir de um pobre, igual nós, assim, que a maior riqueza é Jesus, fala assim, recalque. Eu falei isso porque ele é pobre. Se ele fosse rico, ele não ia falar isso. Mas nós estamos falando do Salomão, gente. O rei de Israel mais rico que já existiu foi Salomão. Então Salomão está falando assim, ó, sabe a riqueza que eu tenho? É vaidade. Não é nada perto do Senhor. Se a gente ouvir alguém que nunca casou, nunca se apaixonou, fala, não, casamento não faz diferença na vida de ninguém. Está fazendo dor de cotovelo. Ó. Por isso que ele fala isso. Se ele tivesse casado, ele ia pensar, agora eu estou falando de Salomão. O recordista universal dos casamentos, irmão. O Salomão gastou uma vida inteira só com festa de casamento. Imagina o homem que teve, o Zeca Pagodinho inspirou no Salomão. Quando ele escreveu, já tive mulheres de todas as cores, etc, tal. Né, Martim da Vila, né, tá vendo? Ainda bem que eu sou crente. E aí, irmãos, o Salomão, ele teve de tudo, ele viveu todo tipo de relacionamento que você puder imaginar. Ele já foi apaixonado, ele já casou por interesse. E ele vai dizer o seguinte, sabe o negócio de casamento? Não está com nada perto de temer a Deus. É mais importante temer a Deus do que casar. É isso que Salomão está dizendo. Mas você que não casou ainda, não desiste não. Deus tem um casamento para a vida. Deus vai te ajudar. Viu, Mateus? Amém? Glória a Deus. Agora está mais perto do que antes. Agora, continuemos. Se alguém que nunca fez alguma coisa relevante, nenhuma obra humana importante, disser o seguinte, disser que obra nenhuma é relevante demais para se dedicar uma vida inteira, você vai julgar, não, esse cara não tem perspectiva, esse cara nunca construiu nada na vida. Mas quando nós falamos do rei de Israel, quando nós falamos daquele que teve o maior território israelita, foi no tempo de Salomão.
o maior poder, a maior influência de Israel foi no tempo de Salomão. A gente sabe que Davi adiantou muito o lado dele. Mas o ápice de Israel foi no período de Salomão. E é ele que está dizendo isso. Então a gente tem um bom motivo para acreditar nele. Se um ignorante, alguém que não tem estudo, alguém que não tem conhecimento, falar para você que temer a Deus é uma escolha inteligente, a gente vai duvidar da capacidade do julgamento. Mas se o homem tido como o homem mais sábio da terra está dizendo que temer a Deus é uma coisa inteligente, a gente vai suspeitar que ele pode estar certo. Amém, irmãos? Feitas as devidas defesas, vejamos que de fato Salomão está dizendo. Quando ele fala de temor a Deus, ele não fala de ter medo de Deus. E quando a gente fala assim, alguém, eu preciso ter temor. Tem gente que confunde temor com pavor. E não é bem por aí, não. Tem gente que acha que temer a Deus é ter medo de Deus. Não. Temer a Deus é tratá-lo com a sua devida importância. Temer a Deus é lembrar que Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E por isso nós nos prostramos diante dEle. Por isso nós o adoramos. Por isso nós o exaltamos. Por isso nós o glorificamos. Por isso nós estamos aqui. Porque nós amamos o Senhor, porque nós tememos o Senhor. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então é entender quem Deus é. E se eu fosse resumir Deus, hoje eu diria o seguinte: Deus é mais. Você já ouviu alguém falar isso? Geralmente quando vem uma proposta indecente, fala, não, Deus é mais. Não é assim? Deus é mais, irmãos. Algumas pessoas dão um único título para Deus e só procuram Ele quando está dentro daquilo que ela compreende de quem Deus é. Geralmente essas pessoas não se preocupam pelo fato de quem Deus é, mas com o que Ele pode fazer. E Deus é muito mais do que Ele pode fazer. Deixa eu explicar. Essas pessoas, às vezes, veem Deus como um resolvedor de problemas. Então, o que elas fazem? Só procuram Ele quando tem problema. Senhor, estou devendo. Aí ela vem para a igreja. Ela vai adorar a Deus, ela faz jejum, vai ler a Bíblia. As orações as mais pentecostal possível. Mas quando não tem problema, nem conheço Deus. Não sei quem é Deus, não sei para onde Deus vai, para onde Ele veio, o que Ele veio fazer. Outros olham para Deus como um amigão. Só lembra de Deus na hora da festa. Opa, vai ter casamento. Opa, vamos lembrar de Deus. Vai ter formatura, vamos lembrar de Deus. Aniversário, vamos lembrar de Deus. Estou passando por dificuldade. Deus me esqueceu. Deus não está nem aí para mim. Eles veem Deus como um amigão. Então eu sou convidado para quando tem festa. Ainda aqueles que olham para o Senhor com uma espécie de posto de gasolina. Você só vai no posto de gasolina para abastecer, para você chegar em algum lugar, não é mesmo? Vocês acharam que eu não ia lembrar de vocês hoje, né? Eu estou falando agora para os profetas, para os pregadores, para os líderes, para os ministros. Às vezes a gente só quer ir atrás de Deus para se encher. Eu vou pregar essa semana, então acho que eu vou fazer um jejum. Vamos fazer uma consagração, porque a conferência está chegando. Olha só, se eu não ler a Bíblia, como é que eu vou cantar? Não, irmão. Eu digo que é muito mais do que isso. Você não deve fazer essas coisas com esse interesse, sabe? Você precisa ter um relacionamento com Deus. Deus é mais do que um resolvedor de problemas, ou mais que um presenteador. Ele é o nosso Salvador. Ele é o amor das nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Deus é mais do que um amigo para as horas boas. Ele também é a companhia. Ele é o socorro bem presente na angústia, na tribulação. Então o dia que você estiver fazendo festa, lembre-se do Senhor. Mas o dia que você estiver de luto, lembre-se do Senhor. Deus é mais do que um capacitador. Ele é também um motivo pela qual vivemos. Deus é mais do que uma paixão de verão. Ele é o amor que desfrutaremos durante toda a eternidade.
percebe isso? Irmão? Você percebe a profundidade de quem Deus é? Então, quando nós compreendemos quem Deus verdadeiramente é, nós só temos uma escolha: reverenciar diante dele. A gente só vai dizer assim: Senhor. Quando a gente entende quem Deus é, a gente fala assim: que miserável eu sou. Mas que bom que eu tenho o Senhor. Que bom que o Senhor me salvou. Temer a Deus não é ter medo do Senhor, mas é se prostrar diante dele e viver para ele. É entender que tudo que nós temos, tudo que nós somos, tudo que nós fazemos é para o Senhor. Porque dele, por ele e a ele são todas as coisas. Será que a gente canta isso de verdade? Sabe, porque às vezes a gente vai cantar porque, sei lá, no automático, né? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. É bonito. Aí você vai cantando, vai ficando emocionante, o negócio vai crescendo. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Eu quero ver você entrar no quarto, depois da demissão, e dizer: a ele a glória. No dia, depois que você teve um prejuízo, depois que você perdeu alguma coisa, a ele a glória. Porque no dia da vitória é fácil cantar ele a glória. Mas no dia da derrota, aí é onde nós mostramos se nós realmente servimos ao Senhor. Se realmente Ele é o nosso Deus. O sentido da vida está em viver para Cristo. Cerca de 1000 anos depois de Salomão, Paulo escreve na carta aos Filipenses: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas será que essa verdade se aplica em nossas vidas? Isso é frase bonita de colocar no Instagram, né? Porque para mim viver é Cristo, morrer é lucro. Oh, glória, aleluia. Mas quantas vezes a gente recita esse versículo de forma hipócrita? Quantas vezes a gente adora o Senhor da boca para fora? A gente vem para a igreja e diz: nada mais, nada além de ti. Será? Será mesmo? A gente canta nada além de ti, mas se termina o namoro, fica revoltado com Deus. Se bate o carro, cadê Deus quando eu mais esperava? Se o inimigo se levanta contra você, você já fica todo choramingão. Será que compensa tudo isso? Nós dizemos que Deus é o amor das nossas vidas, mas o trocamos na primeira oportunidade que nós temos. Nós dizemos que é o nosso maior prazer adorá-lo, mas às vezes a gente vem para a igreja doido para o culto acabar logo. Nós dizemos que queremos ouvir a voz dele, mas a gente passa dias sem orar e sem ler a Bíblia. Que amor é esse? Nós dizemos que eu amo o Senhor, mas não sobra tempo na agenda para o Senhor. Ele é o amor da minha vida, mas eu falei com ele tem 15 dias. Eu adorei de verdade, eu nem lembro mais quando foi que isso aconteceu. E se eu venho para a igreja e não sentir nada, a culpa é do pregador ou do grupo de louvor. Não é eu que estou com o coração fechado para isso. Será que nós amamos o Senhor de fato? Nós amamos o Senhor, mas não tem espaço para Deus nas conversas do dia a dia. Não tem espaço para Deus no orçamento. Nós amamos tanto que só lembra dele na hora de pedir. A gente vai fazer oração, muitas vezes, ou a gente faz aquele agradecimento protocolar, você nem sabe mais o que você está agradecendo.
Senhor, obrigado por isso, por aquilo. É que você já está acostumado a agradecer aquilo toda vez. Aí você começa a lista de pedidos. Senhor, eu preciso do aumento. Ó, Senhor, só podia fazer isso aqui para mim. Senhor, só podia fazer isso aqui. Ó, isso aqui também. Ah, isso não foi incômodo, isso aqui também. Ou seja, muitas vezes, o nosso relacionamento com Deus é puro interesse. Nós não estamos satisfeitos nele. Nós queremos que alguma coisa aconteça para que nós possamos dar o nosso melhor para ele. Que tristeza. Mas o que Deus espera de nós? Na minha leitura bíblica diária, essa semana eu me deparei com Miqueias 6:8. Nesse texto o profeta está falando sobre o que Deus espera de nós. Ele diz o seguinte, ó: Ele já mostrou a você o que é bom. E que o Senhor pede de você que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com seu Deus. Miqueias está fazendo coro a Salomão e nos dizendo que os outros pratos só vão continuar rodando quando a gente entender qual que é o prato principal. Permita-me fazer alguns comentários a respeito disso. Muitas vezes a gente fala assim, olha só, eu não posso buscar a Deus agora, porque eu preciso cuidar da minha família. Como é que você está pretendendo cuidar da sua família sem Deus? Eu não posso buscar a Deus como eu gostaria agora, porque eu tenho muito trabalho para fazer. Como é que você vai trabalhar sem o renovo de Deus na sua vida? Sem a provisão de Deus na sua casa? Ah, eu até queria ler a Bíblia assim, de uma maneira mais devocional, mas eu tenho tanto sermão para preparar, então vou preparar o sermão primeiro, depois eu me dedico ao Senhor. Tem gente que trabalha tanto para Jesus que não tem tempo nem para Jesus. Já parou para pensar nisso? Eu já perdi a conta de quantas vezes eu já falei com os ídolos, cuidado para você não fazer demais, a ponto de você só fazer. Nós precisamos ter um relacionamento com o Senhor. Senão, o que a gente vai ministrar se a gente não está sendo ministrado? O que a gente vai transmitir se a gente não está recebendo nada? Então, o prato mais importante, você tem um monte de pratinho para você equilibrar. Mas se você não equilibrar o prato central da sua vida, se você não equilibrar a sua vida com Deus, as outras estão muito pior. Você não vai dar conta de socorrer as outras. Porque é esse relacionamento principal que vai sustentar as outras áreas da sua vida. É interessante, sabe? Muitas vezes a gente vai aconselhar um casal e aí às vezes o negócio está feio. E aí, como é que está a vida devocional? Ah, pastor, nós estamos brigando, só quer falar de vida devocional? Se você souber tanto que o devocional vai interferir no seu casamento, você não fazia essa pergunta. Às vezes a pessoa está endividada, está enrolada. Vai, e aí, como é que anda a sua vida devocional? Ah, pastor, eu estou devendo. O senhor quer falar para mim de versículo agora? É, de versículo. De leitura bíblica, de relacionamento com Deus. Por quê? Porque é no relacionamento com Deus que nós somos sustentados, fortalecidos para dar conta do resto. Percebe? Mas aí você vai me questionar, ah, pastor, mas e o ímpio? Que não serve a Jesus e prospera? Ah, mas eu também lembro que quando eu não tinha Deus, ou quando eu estava longe de Deus, tinha algumas coisas que davam certo na minha vida. Dava certo, mas você continuava vazio. Dava certo, mas parece que algo faltava. Por quê? Porque se o vazio é do tamanho de Deus, só Deus vai preencher esse vazio. A verdadeira perspectiva só está em Deus, só está acima do sol. Mas pode acontecer, sabe, de você passar dificuldade no casamento, na vida financeira, no trabalho, mas ainda assim você encontrar satisfação em Deus. Lembrando que as provações ou dificuldades aqui na terra são momentâneas. Enquanto que Deus reservou para aqueles que o amam, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e nem subiu ao coração do homem. Meu irmão, o que Deus tem reservado aos que verdadeiramente
verdadeiramente o amam vai além da nossa imaginação. Então, antes de você olhar para qualquer outra área da sua vida, olhe para Jesus. Como é que está você e Deus? Isso é o mais importante da nossa vida. Se nós não resolvermos a nossa situação com Deus, nós não vamos dar conta de resolver nenhuma outra situação de maneira adequada. Nenhum outro prato vai se sustentar se nós não tivermos um relacionamento íntimo com o Senhor. Se nós não tivermos bem com o Senhor. O relacionamento com o Senhor vai refletir em todas as áreas da nossa vida. Então, Ele deve ser a nossa prioridade. O maior mandamento que o Senhor nos deixou é: ame a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. Então ele está dizendo o seguinte: que é mais importante amar a Deus do que o seu trabalho. Que é mais importante amar a Deus que a sua família. Que é mais importante amar a Deus do que o seu ministério. Que é mais importante amar a Deus do que qualquer outra coisa que você faça na vida. Salomão sabia bem disso. Por isso, no fim da vida, ele diz: o resumo de tudo é: tema o Senhor e guarde seus mandamentos. Entre eles, Salomão disse assim: se eu pudesse voltar atrás, muita coisa seria diferente na minha vida. Quantas vezes a gente fica a ponto de arrancar os cabelos, ou de tomar medidas extremas, por causa de grandes dificuldades que nós passamos. Quando a coisa certa a fazer era apenas se lembrar do conselho do Senhor Jesus. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Você pode ficar de pé no seu lugar? Hoje o Senhor nos convida a rever as nossas prioridades. Hoje o Senhor nos chama a atenção para nos lembrar que, apesar de linda, a nossa família só vai ser uma bênção quando Ele for o centro dela. Hoje Ele nos lembra que o nosso trabalho dos sonhos só será mesmo dos sonhos quando Ele estiver no centro dele. Hoje o Senhor nos lembra que o ministério só será de fato de Deus quando ele for a prioridade no ministério e não nos nossos desejos humanos. Então hoje o apelo do Senhor é: onde está, qual é a importância que nós temos dado ao Senhor durante a nossa vida? Será que nós temos de fato vivido para Ele? Ou será que a gente tem vivido para nós mesmos e quando alguma coisa dá errado, a gente recorre a Ele? Então hoje é dia de rever isso. Hoje é dia de pensar: se eu amo a Deus de fato, como eu digo nas canções, nos louvores, o que demonstra isso na minha vida? Tenho certeza que as pessoas que você ama estão fixadas lá no seu WhatsApp. Se Jesus tivesse o WhatsApp, com que frequência você falaria com Ele? Quantas vezes na semana você para ouvir o Senhor? A todo domingo à noite. Então, talvez alguma coisa precisa mudar. Então, hoje é dia da gente pensar: será que eu tenho verdadeiramente buscado o Senhor? Será que Ele tem sido o centro da minha vida? E caso isso não seja uma realidade, hoje é dia de se reconciliar com o Senhor. Hoje é dia de consertar as coisas. Hoje é dia de se reaproximar do Senhor. Hoje Ele está dizendo: eu quero você por perto. Eu quero você mais perto ainda. Eu quero ser o centro da sua vida. Eu quero cuidar da sua família. Eu quero cuidar do seu trabalho.
É fortalecendo no Senhor que nós vamos ter força para cuidar das outras áreas. É nos fortalecendo no Senhor que a gente vai ter ânimo para seguir em frente. É nos fortalecendo no Senhor que nós seremos bem-sucedidos naquilo que nós fizermos. Amém? Eu quero orar por você. Mas antes de orar, eu preciso fazer um convite. Será que hoje, nessa noite, tem alguém que quer entregar a vida a Jesus? Será que hoje tem alguém que quer aceitar Jesus como único, suficiente Salvador? Se tivesse a sua oportunidade, eu queria que você levantasse a sua mão. Eu quero te conhecer, eu quero orar com você. Ou talvez você já esteve nos caminhos do Senhor, talvez você está afastado. Então esse apelo também é por reconciliação. Será que tem hoje alguém que quer voltar para a casa do Pai? Esse convite também é para você. Eu queria que você levantasse a sua mão, eu quero orar com você. Tem alguém para Jesus nessa noite? Não? Somos todos de casa? Mas ainda assim eu quero orar por você. Eu queria que você fechasse seus olhos agora. Eu vou orar por você, em seguida nós vamos adorar o Senhor. E eu queria que você entendesse agora, aproveitasse esse momento agora para refletir, para digerir aquilo que o Senhor falou com você nessa noite. Talvez você vai dizer assim, nossa, mas como eu apanhei, nossa, como eu ouvi verdades, enfim. Então Deus não te trouxe aqui em vão. Senhor, obrigado. Senhor, eu quero te pedir perdão, Senhor, por quantas vezes nós temos se negligenciado. Quantas vezes, Senhor, nós não temos vivido como pessoas que te amam de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, com todas as forças. Ó Senhor, nos perdoe, Senhor, por muitas vezes perder o foco, por muitas vezes nos afastar do Senhor por causa de pequenas coisas. Nos ajude, Senhor, nos sustente nessa noite. Que o Senhor seja a prioridade da nossa casa, que o Senhor seja a prioridade da nossa família, que o Senhor seja a prioridade do nosso trabalho, que o Senhor seja a prioridade dos nossos estudos, que o Senhor seja o centro do nosso ministério. Ó Senhor, nesse momento, Senhor, eu quero pedir, sim, Senhor, pelas famílias aqui reunidas. Ó Senhor, que hoje o Senhor está chamando elas de volta ao culto familiar, ao culto doméstico, ao culto devocional. Ó Senhor, hoje, Senhor, eu quero orar agora por aqueles irmãos que falam assim, eu preciso orar mais, então me ajuda, Senhor. Sim, Senhor, dá fervor espiritual aos teus filhos. Ó Senhor, eu quero orar, Senhor, por aqueles, Senhor, que até se esforçam, por às vezes até gostariam de ler a Bíblia, mas se sentem impotentes, se desanimam facilmente. Senhor, venha assim, Senhor, estimulá-los, renová-los nessa noite, em nome de Jesus. Que em tudo e na nossa vida, Senhor, o Senhor seja o centro, que as pessoas vejam que o Senhor é o centro das nossas vidas. Ó Senhor, que o seu nome seja glorificado em todo tempo. Assim eu oro, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.